Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. E nessa semana, que domingo que vem será o Rosh Hashanah, nós estaremos falando um pouco sobre o calendário profético. Então, nesse momento, eu convido a você a orar comigo para que a gente possa estar iniciando essa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, tremendo e santo, que o Senhor venha tomar na frente a direção de tudo que acontecer aqui. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, né, irmão? Nós temos vivido os dias onde tem havido muita discussão. Esse ano é um ano que está sendo bem atípico, onde nós temos visto uma grande divisão no meio da sociedade. A sociedade hoje em dia ela é polarizada, né? E essa polarização ela permeia através do campo político, onde está exercendo influência no meio da família, no meio da religião, no meio do entretenimento. Então essa divisão de algo mais liberal contra algo mais conservador é algo que está escrito na Bíblia, né? A gente sempre pensou que certas situações seriam mais físicas e elas têm se apresentado dentro de uma conotação sobrenatural muito forte. Então é por isso que nós precisamos discernir de uma maneira um pouco mais clara toda essa situação a qual nós estamos enfrentando, ok? Então nós vamos começar agora o nosso estudo. Primeiramente, a gente precisa entender o que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos passando, que é sobre essa questão temporal, né? Então, o Senhor ele tem as suas convocações, ou seja, Deus tem o seu calendário, Deus tem o seu próprio tempo. A gente fala sobre o tempo de Deus, sobre o tempo do homem, né? E aí, a galera faz esse jogo de palavras no grego, cronos, kairos, né? Tempo de Deus, crono, tempo de Deus, tempo do homem, cronologia, kairos, tempo de Deus, pode ser. Existem outras palavras como aion, que vai significar dias, mas também vai significar dias eternos, como é a contagem ali dos gênios, os 6 dias, entendeu? Que são 6 eras, entendeu? Entre outras palavras que vai servir sobre tempo. Então, a física ela vai dizer que o tempo é uma grandeza dentro da própria física, que ela é diretamente associada a sequenciamentos, porque tempo ele é em sequência, né? 1 hora, 2 horas, 1 minuto, 2 minutos, 1 segundo, 2 segundos, 1 micro ou nanosegundo, 2 micros ou nanosegundos são sequenciais, seja crescente ou decrescente, o tempo ele é sequencial. O tempo ele pode até mesmo ser eternizado. Por exemplo, você tem uma lembrança de algo que aconteceu e quando você for vivo essa lembrança acontece. Uma foto ela eterniza aquele momento ou aquele tempo, uma escrita, uma gravação. Então o tempo ele é uma grandeza física, né? Ele é estabelecido segundo algumas coincidências simultâneas, espaciais e temporais, entre qualquer evento. Ou seja, falando em português agora, não é isso? O tempo é aquilo que pode ser eternizado, o tempo é aquilo que movimenta todas as coisas, tudo tem uma contagem de tempo. Então o tempo é isso, entendeu? Então Einstein, na sua teoria da relatividade, ele vai falar muito sobre isso, sobre eventos, sequências, né?
sincronismo. Então, o tempo tem a ver com isso. Então, o tempo é algo importante. Deus, quando faz a criação começa a contar tempo, porque desde que há o Big Bang, né, desde que há a explosão, que Deus começa a fazer a criação física, a partir daquele momento, um tempo é contado. Você vê que o tempo ele não é contado para o mundo espiritual, o tempo ele é contado no mundo físico. Então, o tempo é algo muito importante que nós precisamos discernir. E aí nós podemos entender uma coisa. Qual é a relevância para nós, a igreja, nós celebrarmos as festas bíblicas? Sabe qual é a relevância? É poder contar um tempo. Num outro momento, ainda essa semana, a gente vai botar algumas situações dentro do tempo da contagem das festas bíblicas, muitos acontecimentos relevantes na história mundial, tá? Porque se alguém quer entender Apocalipse, se alguém quer entender escatologia, essa pessoa precisa contar o tempo, mas o tempo dentro das festas bíblicas. Entendeu? Porque sem isso, a pessoa vai errar na conta. Sem isso, vai errar em muitos acontecimentos. Não, é porque o que está escrito em Daniel já aconteceu. Será que já aconteceu? Não, isso aqui ainda vai acontecer. Será que já não aconteceu? Porque o calendário que nós seguimos, ele é gregoriano, é totalmente diferente do calendário bíblico. Tanto que, tanto no Novo e no Velho Testamento, existem muitas questões colocadas sempre com datas. Sempre com datas. Então, principalmente a turma que tem um link mais profético, ele tem que estudar pelas datas, eles têm que saber as datas. Então, é relevante, sim, tanto que Cristo não proibiu, Cristo comemorou, tá? Nem Paulo, já que a pessoa vai falar do Novo Testamento, nem Paulo, Pedro, Judas, Tiago, João, que foram escritores do Novo Testamento, nenhum deles proibiu. Pós a Igreja Católica, houve uma proibição. Você pode ver isso em História Eclesiástica, um livro patrístico, né? Na época do Papa Leão, o Papa Leão queria que a igreja deixasse para lá, não comemorasse a Pessa ou a Páscoa na nossa língua na data bíblica correta, né? E a igreja ortodoxa bateu o pé e cumpriu. Então, você vai ver que existem interesses nisso. E aí você pode me perguntar, então, por que nós não celebramos? Uma parte da igreja, um pouco mais tradicional, ela não vai cumprir, mas tem igrejas históricas que cumprem as festas bíblicas, porque está na Escritura, Estatuto Perpétuo, entendeu? Então, a questão de cumprir, ela é relevante sim. A gente perde tempo comemorando festas não bíblicas na igreja, porque as bíblicas não podemos comemorar, né? Celebramos festa do mundo, porque a gente quer dizer que a gente quer evangelizar, e não tem nada a ver de evangelização disso. É só ainda uma ocorrência linkada a tempos antigos, entendeu? E por que existe uma proibição não velada para que a igreja não venha cumprir as ordenanças? Muito simples, é o que nós estamos falando antes. Se não há contagem de tempo da maneira correta, você não consegue observar algumas coisas. Então, qual é uma das maneiras? Se não há quem conta o tempo, quem vai discernir o tempo? Como nós somos uma igreja que saiu da igreja católica, nós não somos mais aquela igreja primitiva que existiu. São poucas igrejas que andam naqueles ritos mais antigos, ali do livro de Atos. Então nós herdamos uma herança católica que suprimiu tudo isso. Então, é uma maneira de roubar os templos proféticos e as bênçãos para a igreja. Tem igreja que faz, mas, poxa, tem gente que faz a festa dos tabernáculos em janeiro, irmão. A festa do tabernáculo vai ser agora em outubro. Fazer fora do tempo, irmão, você está fazendo qualquer coisa, menos cumpri-lo. Mas nós vamos conversar bastante sobre isso nesse estudo. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim, ó. Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então Paulo já fala isso para a turma lá de Éfeso, um lugar que havia a festa, a Diana dos Efésios. Existia toda uma estrutura sobrenatural das trevas ali imperando, o povo fazia as grandes festas. E Paulo falando sobre remir o tempo. Qual o tempo? Né? Era o tempo dos dias maus, o tempo das perseguições, mas para poder remir isso, você precisa entender isso. Para você entender isso, você precisa discernir. E você só discerne se acompanhar o calendário bíblico. Dentro da história mundial, há muito, de novo, há muita mesmo, decisões históricas dentro do calendário judaico. E por que nós precisamos discernir? Olha só, outra carta do Novo Testamento, agora Apocalipse, dentro do calendário judaico ou bíblico, dê o nome que você quiser, o correto é bíblico. Mas as pessoas, para tentar tirar a relevância, põem só judaico, como se fosse só para o povo judeu. Só que Deus dá ordem a toda a descendência de Abraão. Aí você vê, ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Nas antigas traduções era 616, tá? Essa questão do 6 no lugar do 1 é porque o 6 é o número do homem, aí fala de homem, e alguns copistas da Bíblia, eles substituíram o 1 pelo 6, né? Mas tem aqui um ensinamento que diz assim, quem tem sabedoria e quem tem entendimento, calcule. Quem tem sabedoria, quem tem entendimento, precisa discernir, precisa calcular, precisa saber o que é esse número. As letras hebraicas são números e números podem ser representados por letras hebraicas. Então existe todo um cálculo, um entendimento, um código. A Bíblia é cheia de código. Irmão, não pense que você vai aprender isso do dia para a noite. Não pense que você vai entrar, vou entrar num site, vou ver, aprendi 3 coisinhas, já sei. Não. Você tem que parar para analisar e estudar. Ah, eu tenho pressa. Não, se Deus permitiu de você saber disso agora, agora é que é o momento de você começar a estudar sobre isso. Amém? Vamos seguir. Então, quando alguém é realmente um estudante da palavra de Deus, irmão, quando uma pessoa é séria nisso, né, ela vai entender que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve num contexto de batalha espiritual muito forte, porque Éfeso era uma cidade poderosamente rica, e normalmente cidades ricas têm um grande nível de prostituição, depravação, e há um grande nível de adoração a outros deuses, a outras entidades. Então a guerra espiritual estava tremenda, tanto que Paulo vai falar no capítulo 6 sobre todo um compêndio e hierarquias sobrenaturais por ali existentes em Éfeso. Então Paulo ele vai escrever isso tudo num contexto de batalha espiritual muito forte. Aliás, o Novo Testamento ele é cheio de batalhas espirituais, códigos de guerra e também proféticos que precisam ser discernidos corretamente. Ah, pastor Fernando, eu quero aprender sobre isso. Nos procure, irmão. Nos procure, porque certas coisas a gente tem alguns cursos para nós estudarmos sobre isso. Por que curso, irmão? Porque tem que ter uma metodologia. Não é só sentar e estudar e sair fazendo. Não. Tem que ter uma metodologia. Ah, pastor, curso. Não pode, pastor. Não, a Bíblia é claro, o que você recebeu de graça, dá de graça. Agora, o que você não recebeu de graça, você gastou, você pagou, você estudou, você deu o seu tempo, o Senhor lhe proporcionou bênçãos financeiras para que você pudesse estudar,
essas coisas são assim. E existe um princípio bíblico, você vai ver os rabinos, que eles é um princípio assim. Você precisa, porque as pessoas só valorizam aquilo que elas pagam. O que é gratuito as pessoas não valorizam. Entendeu? Tanto que você vai ver que em Lucas 8, mulheres, né, sustentavam o ministério físico de Jesus. Entendeu? Porque as coisas dadas gratuitas as pessoas não valorizam. E você precisa valorizar. Eu não posso abrir um princípio de desordem na minha vida, né, que eu honrei pessoas estudando e eu ser desonrado quando praticar o magistério cristão. Então, o Novo Testamento ele é imbuído de muitos códigos proféticos, códigos de guerra, que passa despercebido diante da maioria dos olhos das pessoas. Então, Paulo está falando sobre isso. O escrito de Paulo em Efésios capítulo 5, junto com o escrito de João, mostra que existe algo a ser desvendado. Existem códigos que precisam ser desvendados, mas para isso a pessoa precisa entender sobre algumas questões. Mas vamos lá, o que seria remir o tempo, né? O tempo é algo, perdão, o tempo é algo muito importante mesmo. E nós precisamos remi-lo. A palavra grega para remir é hexagorazo, tá? Hexagorazo, que significa redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço ou pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Então, quando você aprende sobre remir tempo, você está exercendo algo muito forte sobre libertação. Libertar, liberar. Redimir. O que é redimir? Se aquilo que está errado, você paga um preço, aquilo se torna certo. Se aquilo está sujo, você paga o preço, aquilo é limpo e torna-se limpo. Então é sobre isso. Então remir o tempo é entender o tempo, é estabelecer o tempo, é buscar discernir qual é o tempo a qual eu me encontro. O Brasil está toda nessa comoção política em 2022 e nós precisamos entender o porquê disso. Que tempo é esse? Então você pode observar que, para termos compreensão da vontade do Senhor, Paulo fala sobre entender e discernir o tempo. Entender e discernir o tempo. Lembrando que o rei Salomão vai falar sobre isso no seu famoso livro de Eclesiastes, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e de colher o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e de edificar. Tempo de chorar e existe também um tempo de rir, o tempo de plantear e o tempo de soltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e depois ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, existe o tempo e esse tempo precisa ser redimido. Esse tempo precisa ser limpo. Esse tempo precisa ser discernido. Profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres que estão aqui assistindo isso. Deus procura pessoas que estejam dispostas a entrar numa brecha para que o tempo venha a ser remido. Então, no que nós estamos trabalhando, meus queridos? É simples. O sábio rei Salomão nos ensina que existe um tempo, maravilha, um momento determinado para tudo acontecer aqui no mundo físico. Deus, que é o dono do calendário, ele tem o seu tempo determinado para que ações do mundo espirituais venham a acontecer aqui no mundo físico.
um momento determinado para tudo acontecer. Você nasceu num momento determinado. Estamos vivos porque é um momento determinado por Deus para estarmos. Então podemos dizer que existe um calendário determinado por Deus, estabelecido desde a criação. E isso é verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 14, vai dizer o quê? Disse também Deus, haja luzes no firmamento dos céus, sol e lua, para fazerem separação entre o dia e a noite, tempo. Sejam eles para sinais. Sejam eles para sinais, estão colocados no céu para sinalizar algo. Para a estação, primavera, verão, outono e inverno. Para dias são o Shabá, que é o sábado, são os meses, tá? Que nos meses vai ter as festas como Pessa, Shavuot e Sukkot, Páscoa, Pentecoste e Cabanas. Vai ter o Rosh Hashanah aí no meio, Yom Kippur aí no meio, Purim, a festa das luzes do fim do ano. Tá? Nos anos vai ter a Shemitah e o Jubileu. Shemitah, ela é de 7 anos. Você planta durante 6 anos, no 7º ano a terra descansa. A partir do 8º, você passa a viver do fruto que você lançou no 6º ano, porque no 7º o que dá é da terra e o que der do outro ano você se mantém. Isso fala sobre bênção, sobre graça, sobre prevenção. 7 semitais dá um jubileu, vai dar 50 anos, que é uma outra mudança no mundo sobrenatural, ok? Então existe um calendário sobrenatural estabelecido por Deus para que as pessoas contem, para que as pessoas observem, para que as pessoas elas venham entender o que está acontecendo. E isso é tão importante que a nossa Bíblia sempre vai falar sobre datas específicas, festas específicas e horas específicas. Pode ler isso tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Você vai ver definições de data, horários e festa, como falei antes. Ou seja, todo o calendário sobrenatural criado pelo próprio Deus. As trevas mudaram muito esse calendário. E com isso, quantas decisões erradas nós tomamos sem saber dessa bênção sobrenatural. Por exemplo, nós estamos no momento, até ali o dia 2 de outubro, né, um pouco mais para frente, vamos botar ali até o dia 6, 7 de outubro, nós estamos num tempo espiritual de muita decisão. Decisões e julgamentos é para esse tempo por causa das festas que tem nesses dias. Então é um bom tempo para você investir, tomar decisões, mudar, avançar, parar, recuar, já é contigo. Então, quando você entende esse tempo, você sabe que isso está apto para fazer. Mas quem não crê, não conhece, não quer nem saber, diz que é mentira, blá, 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 perde-se essa grande oportunidade dentro deste tempo. Dentro deste tempo. Ok? Por isso que a mudança que as trevas fizeram por meio da Igreja Católica, ela não é legal, porque ela faz com que as pessoas percam o tempo profético. Tempo. Como você vê aí na imagem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 e 6 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, obediência. Porque quem é obediente entra num tempo de segurança, de graça e de livramento. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Novamente, tempo e modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre os homens. Então Salomão sabe que tempo é algo valioso. Tempo é algo que não pode se perder. E o modo de viver esse tempo, o modo de estabelecer esse tempo, Deus concede àqueles que observam o tempo. E se você quer ser participante dessa bênção, você precisa começar a olhar o tempo de Deus, o modo de Deus, da movimentação e da sua santa palavra
para que você possa crescer e ir bem. Então, vamos entender melhor tudo isso que está acontecendo neste tempo profético que estamos vivendo, ok? Então, assim, pelo calendário judaico ou bíblico, nós estamos no ano 5.782, que se você somar, vai acabar dando o número 22. Por exemplo, 5 mais 7 dá 12, 12 com 8 dá 20, 20 com 2 dá 22. Então, o número 22 é um número que está em voga. O número 22, nós estamos em 2022, nós estamos no fim de uma Shemitah, ou seja, de 2020 para 2021, nós entramos... Não, 2021 para 2022, nós adentramos nessa Shemitah, e agora, 2022, nós vamos estar entrando como se fosse no 8º ano, um recomeço. Nós vamos usufruir da providência do Senhor nesse primeiro ano, e a partir do outro ano, que vai ser o segundo, que vai por diante, né? O que nós estamos plantando nesse é o que vai frutificar para frente. Então, nós estamos saindo de uma Shemitah, de um tempo de descanso no mundo sobrenatural, e já estamos adentrando para um tempo de guerra muito poderoso. Entendeu? Então, é um tempo que se comemora uma festa poderosa bíblica, que é a Shemitah, dentro de um período profético, com as festas das trombetas, o Yom Kippur e o Sukkot. Ok? Então, uma festa que tem a ver com decisão, descanso e obediência. Então, se você precisa tomar decisões, tem que ser nesse período que vai até dia 6, 7 ali, eu não consigo lembrar de cabeça, mas é 6 ou 7 de outubro. Então, você precisa, se ligar no mistério. Mas vamos nos aprofundar mais um pouco. Por exemplo, Isaías 22 diz assim, a chave de Davi porei sobre o seu ombro, e assim ela abrirá, e ninguém fechará. E ele fechará, e ninguém abrirá. Isaías 22. Ou seja, essa palavra-chave, ela tem um link com o número 22. E quem tem a chave tem o poder de decidir se abre ou se fecha. A primeira coisa que você precisa decidir nesse tempo, uma autoridade te foi entregue. Essa autoridade tem poder de abrir portas para você ou você mesmo trancar algumas portas. O que você tem feito com isso que tem sido liberado na sua vida? Qual é o discernimento que você possa estar tendo de como está usando essa chave? Chave é para abrir, irmão. E chave também é para fechar. Como você está usando essa chave que Jeová lhe entregou, hein, meu querido? Como é que você está usando esse manto? Aleluia! Que o Senhor colocou na sua mão. O que você está fazendo com essa autoridade? Você precisa refletir sobre isso. E a chave da casa de Davi porei sobre o seu ombro, autoridade. Assim ele abrirá, ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Como eu disse, quem tem a chave tem o poder de decidir. Por que, pastor, você colocou um código de DNA? Porque no nosso DNA, quando nós aceitamos a Jesus, esse poder, essa graça, essa autoridade, esse mover já está inserido dentro de nós. E nós precisamos exercer isso, esse poder, essa autoridade. Então a tua fé já está começando a ser movimentada, porque você já está sabendo que há isso dentro de você. Então você precisa usar para expulsar o mal. Só que em vez de você abrir para as coisas saírem e as bênçãos chegarem, você está tancando para que o mal não saia e nem as bênçãos cheguem. Abra essa janela espiritual, abra essa porta espiritual. Permita que o poder, a unção do Senhor Deus Todo-Poderoso, tremendo e único, venha se fazer presente na sua vida. Use essa autoridade, use essa chave crente. Aleluia, aleluia. Usa para que portas venham ser abertas nesse tempo correto e profético da minha vida, da sua vida, da minha história, da nossa história, porque o Senhor Jesus tem algo poderoso e tremendo para nós. O número 22, ele é o número da revelação, por isso tem ali aquele olho e o código do DNA. Por que é o número da revelação? Porque o 22 é o número que fala das letras bíblicas. As letras bíblicas são 22 letras que são códigos.
Por isso que aquele olho que está ali na imagem está desenhado para discernir código. Então o número 22 ele governa a estrutura geral das escrituras. Afinal, são as 22 letras divididas sobre 22 assuntos, por exemplo. E ele vai formar um raio de interligação com a Bíblia. As 22 letras do alfabeto bíblico ou do alfabeto judaico, elas vão se intercalar com os livros. Por isso que é dito que é uma roda. Por isso que vai ser mostrado uma roda para as pessoas entenderem como 22 ele governa a estrutura geral das escrituras. Então aqui, ó, estão as 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zan, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samekh, Ain, Pei, Tsadi, Kuf, Resh. Isso assim, isso mesmo. Resh, Shin, Tav. 22 letras. E aqui estão todos os livros da Bíblia. Vocês estão vendo? Todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiastes, e aqui já está o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, por isso está escrito Song. Aí desce para cá. Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonatas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias, Naum, Abacuque, Zacarias, Malaquias. Esse aqui é o... Epa, deixa eu tirar um negócio aqui. Vamos lá. Miqueias, Naum, Obadias, isso mesmo, Abacuque, isso mesmo, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Titus, Filemão, Hebreus, James, mas é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Entendeu? Judas e Apocalipse de João. Então, as 22 letras, elas vão comandar, elas comandam, elas têm autoridade dentro das escrituras, né? Ela revela, essas letras que estão aqui em azul, ela revela os códigos implícitos dentro dessa roda. E os códigos são tão tremendos. Por exemplo, o 22 tem algo muito interessante aqui, ó. Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e andarei na tua verdade. Uni é uma palavra também que em hebraico vai dar um número 22. O meu coração para temer o teu nome. Né? Então, por que é um quebra-cabeça? Porque é um código que precisa ser montado para discernir toda essa estrutura que está aqui. Então, a integração divina é surpreendente. Por exemplo, ó, o número 22 é o número que une todo o corpo das escrituras, igual a gente viu aquela roda. E é também o valor da palavra hebraica fundamental
Errad. Iahad ou vai ser errad, tá? Essa palavra, esse verbo aqui, ele dá link ao maior nível que a alma pode chegar, que será o Yehidá. Mas a gente vê outra hora isso. Então essa palavra diz sobre união, unidade, muito linkada a Deus, porque Deus é único, só existe um. O Shema Israel, ele é dado por ser único, tá? E fala de juntar. Ele fala de unir e juntar. Esse juntar significa remontar, como se remontasse peças de quebra-cabeça. E se a gente usar o Salmo 86 acima, ainda há mais. A frase unir meu coração, une o meu coração, se você somar todas as letras, vai dar a numeração 66. 66. Você viu lá no Apocalipse falando sobre 666. Aqui vamos falar um pouco só no 66 para você entender alguma coisinha. Que é o número, a palavra Galgal, ela tem essa numeração, que é 66. E aí a gente vai ter um par de identidade, tá? Que é, quando nós pegamos a frase une o meu coração, vai dar o número 66, que é o mesmo da palavra Galgal. Galgal é uma palavra hebraica para rodas, mas antes de significar roda, como nós entendemos roda, ela significava, dentro do contexto de Ezequiel capítulo 10, turbilhão, algo como se fosse um furacão, turbilhão. Por isso que você vai ver lá em Zacarias que quando os 4 ventos do céu se uniam, criavam um turbilhão, criaria algo como uma gal. Aleluia, glória a Deus. Mas nós iremos ver que existe algo ainda mais poderoso, irmão. Ainda mais poderoso. Até anotei aqui no outro livro, vou deixar aqui, para não se perder as anotações. Entendeu? Então, vamos ver algo interessante. Pense sobre isso. O número 22 vai unir toda a Bíblia na forma de uma roda. E a roda, Galgal, é o número 66, né? Que vai unir o coração de todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Todo o pensamento da Bíblia Sagrada vai ser unido dentro das 22 letras. E tudo isso está unido na estrutura alfanumérica, porque letras são números, números são letras, tanto do grego e no hebraico, dentro dessas duas línguas. 3 ciclos de 22 livros, porque, olha só, a nossa Bíblia tem quantos livros? 66. Que é a palavra Galgal. Ciclos. Quantas letras hebraicas tem? 22. Então você vê que o 22 e o 66 está totalmente dentro da Bíblia, mostrando essa conexão. 3 ciclos de 22 livros, né, que prepara algo, fala sobre algo e repete sobre algo. Tranquilo até aí. Lembrando que qualquer dúvida você pode mandar um zap ou escrever aí embaixo do vídeo. Então existem 2 palavras para roda, Galgal e Ofã. Né? Normalmente nos códex mais antigos vai estar Ofã em vez de Galgal, tá? Em vez de Galgal. Então, essa palavra aqui, Ofã, isso aqui é uma classe de anjo, tá, irmão? No hebraico. Entendeu? É uma classe de anjo. Né? Ele é muito traduzido como esferas, mas depois colocaram rodas, tá? Mas eles são fontes
Eles são as fontes dos Galgalim ou dos Galgal. Tá? Então, olha só como nós estamos aprofundando. Então, o que eles estavam vendo, que essa imagem que você está vendo, é algo similar ao trono ou a visão que Ezequiel estava vendo no capítulo 10. Então, ele estava vendo o trono de Deus. Ele estava vendo aqui uma base superior abaixo do céu, aí tem esse algo transparente e há algo acima. O trono vai ficar nessa parte de cima. E aqui você está vendo os querubins, ok? E aqui vocês estão vendo os ofanins, entendeu? Que é traduzido, uma maneira de cristianizar mais as escrituras, foi traduzido somente como roda, mas são seres espirituais, celestiais, a qual quando Ezequiel viu, no entendimento de Ezequiel é como se fosse algo redondo, porque eles giravam muito. E a questão do galgal é a questão de todo aquele movimento circular por baixo, como se fosse um furacão. Então, num outro momento, de repente, sobre angelologia, eu entro mais profundo dentro dessa questão. Uma outra maneira de você ver de frente, né, os ofanins, os querubins, o arco celeste, um trono, a semelhança do fogo e algo que rompe a dimensão. Daqui para baixo, dimensão física do que estava se vendo. Aqui ele já estava vendo a dimensão sobrenatural. Se a gente for falar de física e distância, Ezequiel estava vendo algo acima, ultramente tremendo. Já viu quando você... Por exemplo, a gente chega estrelas que estão a zilhões de quilômetros de nós, né? E muitas das vezes esses brilhos já se passou. Então você entende que Ezequiel estava vendo era algo muito superior, algo tremendo. Oh, Rabadacandarábia. É provável que se você, não sei que hora você está vendo isso vai começar a mexer contigo. Porque é a glória do Senhor que está se movendo de uma maneira única, de uma maneira tremenda, trazendo essa resposta. Então, Galgal e Ofã são as mesmas coisas, só que Ofã é uma classe celestial de anjo de nível gravíssimo de santidade, né? É uma classe que dificilmente interage com o ser humano. Que vai interagir com os seres humanos são os anjos e os exis, mas essa é uma classe aí muito superior. No entanto, existe ainda mais um segredo. As palavras dadas em Isaías 22 dizem que Deus entregará o governo nas suas mãos. Entenda isso, Deus vai entregar o governo nas suas mãos. O que as suas mãos têm feito? O que você tem escolhido? O que você tem imaginado? Não é tempo de negociar mais nada, não é tempo de buscar aquilo que é correto. A palavra escrita biado ou iado é formada a partir da palavra para uma mão, que é um yod, né? Prefixado com bet e sufixado com vav. O bet, em hebraico, ele vai parecer uma casa. Isso aqui é um beit, é uma casa. Tá? O vav vai aparecer como uma mão, tá? E o dado vai ser como um homem. Então a palavra, então é um beit sufixado com vav, casa, uma mão e um homem. Então essa palavra na pictografia, o que está dizendo? Mão, casa, homem, o governo, porque casa é um lugar de governar, o governo vai ser dado, a autoridade vai ser dada. Você vê que o Pai cumpre isso com o Messias Jesus no tempo determinado. Então, no tempo determinado, Deus estará estabelecendo o governo dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua comunidade. Então, fique na posição a qual Deus te chamou, não saia dela, porque se está escrito que Deus entregará o governo nas suas mãos, Deus entregou isso na mão do Messias, nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Messias sabe de tudo, vê tudo, somente ore a Ele, somente busca a Ele, somente fica na posição a qual Ele te chamou, que vocês irão ver o milagre do Senhor. Entendendo melhor. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você que conhece essa passagem, sabe que Deus preparou para si o cordeiro, mostrando que Deus entregou a autoridade nas mãos de Abraão. Abraão foi sacrificar o filho em obediência, mas na hora H, Deus entrou com intervenção. Se prepare para a intervenção da parte de Deus favorável à sua vida e à sua história nesse momento. Aleluia. Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. E falou um homem vestido de linho, dizendo, vá por entre as rodas até debaixo do querubim, encha suas mãos de brasa acesa entre os querubins, espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Novamente, pegar o governo, pegar a autoridade, agora com as mãos. Agora Ezequiel é chamado a colocar as mãos, né? Perdão, Ezequiel não. O ser celestial sobre o trono, ele vai falar para o homem vestido de linho, é uma outra classe de anjo chamada de Ixim, para que esse anjo pegue essas brasas e espalhe sobre a cidade. Tempo determinado, governo, autoridade colocada nas mãos e derramado sobre a cidade. Seria mais ou menos isso que Ezequiel estava vendo, tá? Então nós vamos discernir agora todo esse mistério. Já que domingo é Rosh Hashanah e a gente precisa estar antenado em algumas coisas. Vamos entender melhor. Ou seja, já temos dentro do conceito as palavras-chave, união, movimentação, galgal, iofã, giros, movimentação. Lembrando que também essa palavra tem a ver com uma classe de anjos chamada Ofanide. Então já entramos em nível de guerra espiritual. Então, dentro desse contexto da história do Brasil, o que temos com o número 22 e o que pode ser decisivo para nós. Então, para podermos entender o tempo presente, precisamos entender alguma coisa. 1822, ano da independência do Brasil. Essa independência, ela é feita pelo imperador Pedro I e só vai ser desfeita junto com os maçons e os militares mais à frente. Então, há 200 anos atrás, nós fizemos a independência do Brasil. 200 anos à frente, é ano de eleição, termo da Shemitah e comemoração de 200 anos da independência. Então, você está vendo que o 200 está bem implícito dentro da nossa questão histórica. Existe uma letra hebraica que tem a valência de 200, que é a letra Resh, que é essa letra que você está vendo aí. A letra Resh, na pictografia, ela é desenhada com o rosto de homem ou cabeça de homem, que representa duas coisas: julgamentos e decisões. Então, tanto o 22 quanto o 200 estão intercalados em decisões. Por isso que nós, desde o dia 7 de abril a 7 de outubro, nós estamos num período muito favorável para tomar decisões. Se você não tomou decisão nenhuma, vá orar a Deus que Ele vai te revelar o que precisa ser feito. O que a Bíblia diz sobre decisões? Multidões no vale da decisão, ou no vale das decisões, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, né? Harut Zemek, vale da decisão. Então, a Bíblia diz que existe um lugar de decisão. E lugar de decisão é um lugar de escolha, não é lugar para que as pessoas fiquem isentas. Então, dia 7 de setembro de 2022 foi um dia de uma grande batalha espiritual
que se iniciou num grande momento de decisão que termina no dia 2/10. Ok? No dia 2/10. Se você contar com o dia 7/9 até 2/10, se você contar 7/9, 8/9, blá, 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 e assim por diante, no dia 2/10 vai dar 26 dias. Olha só que interessante. Vai dar 26 dias. Será que o número 26 é conectado com alguma coisa? É conectado com alguma ação? Será que pode haver um mistério decorrido aí nesse meio? Porque assim, ó, o número 26 é o único número em toda escala infinita dos números. Ele é o único número que fica entre um quadrado e um cubo. Nunca mais, ainda que o número seja infinito, você nunca mais vai ver entre um quadrado e um cubo um número. E esse número é o 26. E só tem uma palavra. Tem outras, mas existe uma palavra muito importante que vai dar essa numeração 26, que é o tetagrama, que é o nome do nosso Deus. O tetragrama é formado por essas letras: Yud, 10, Rei, 5, 15, Vav, né? 6, com mais 5, Rei, 26, 10, 10, com 10, 20, com isso, 6. Então, Yud Rei, Vav Rei é o tetagrama, que é o nome pronunciado no nosso Deus, e na sua gematria vai dar a numeração 26, né? É um nome impronunciável. E o 26 é tão ligado a Deus que, da mesma maneira que você nunca mais vai ver algo como o 26 em toda estrutura numérica, isso fala que também que você nunca vai ver nada igual a Deus em lugar nenhum. E como é que eu falo o nome desse Deus? Você vai falar transliterado, que é Adonai. Adonai é um dos 72 nomes pronunciados do nosso Deus. Adonai é também um substituto perpétuo para o tetagrama. O seu valor numérico é 65. Se você juntar as letras de Adonai, vai dar o número 65. Entendeu? Então, mundo espiritual, tetagrama, mundo natural, Adonai. Ok? E se juntar 65 com 26? Se eu juntar o sobrenatural com o natural, vai dar um número. E será que esse número vai fazer a conexão com o mundo espiritual com o natural? Vamos ver. Então, quando nós somamos o tetragrama com Adonai ou linkamos a pronúncia espiritual com a terrena, temos um número que é 91. E com esse número nós temos conexões com duas palavras. Amém, ou amém em português, e essa palavra aqui é malach, que é mensageiro ou anjo. Então, essas duas palavras, ela tem a numeração 91. Então, quando você faz uma interseção entre o céu e a terra, no final a gente coloca mais um código, que é um amém, que é o número 91. Você tem o número 26, você tem o número 65, você tem o tetragrama, você tem a palavra Adonai, e aí você fecha os dois, vai dar a palavra 91, e nós fechamos as nossas orações dando o quê? Amém. Fechou o código 91, fechou o código 91. O anjo são aqueles que levam aquilo que nós oramos. Ou seja, ele pega o que está no mundo físico e vai lembrar para o número sobrenatural. O que isso quer dizer? Simples. Quer dizer que quando oramos e no final dizemos amém, é feita uma conexão entre o céu e a terra. E essa conexão é feita pelo número 91. E por que eu falei isso tudo? Para você entender que nós estamos num tempo de muita oração, de muita intercessão, de muita guerra, e que você, quando ora, você diz o seu amém, o céu e a terra vai gerar uma conexão espiritual que o inimigo não pode parar, o inimigo não pode pedir. Por isso que quando Daniel orou,
A resposta demorou? Demorou, mas a conexão já tinha sido feita. Então você não pode parar de orar, porque a conexão ela já se encontra feita, já foi marcada essa conexão. Então, de hoje, a partir desse momento que você vê esse vídeo, até domingo, após o pôr do sol, você tem tempo para orar, para guerrear, para estabelecer, para profetizar, para você lançar oferta na vida de alguém ou na vida de algumas pessoas, semeando para o próximo ano, porque quando vocês fazerem essa oração, o código já está fechado no 91, tá? Não é para você deixar a Bíblia aberta só no 91, não, crente. Entenda o que eu estou falando. Vai ter uma conexão entre o céu e a terra. Então, tenha convicção que nada segura a sua oração. Nós, no calendário profético, te mostramos que a sua oração ela chega até o céu. Então, nós estamos entrando nessa Shemitah. Estamos terminando ela. Então, 5 mais 7, ó, vai ser 5.723, tá? 5.723. Entendeu? Você vai ver, ó. 5 mais 7, 12. 12 com 2, 14. 14 com 3, 17. 17. Se você somar 7 mais 1, vai dar 8. 8 na Bíblia. Ela vai dar uma conexão muito boa. Vai dar com a palavra Torá, vai dar com a palavra Jesus, vai dar com a palavra o tetagrama, que 26, 2 mais 6, 8. Mas tem uma palavra muito forte também para o número 8, que vai ser Shemitah, né? 7. O próximo ano seria 7 mais o oitavo ano, junto com 8. Existe uma palavra muito forte que atinge a tua vida, atinge a minha vida, e que vai ser algo tão tremendo que é a palavra kavod, que é a palavra piso, que é a palavra honra. O próximo ano bíblico é um ano de honra, ano de você honrar e ano de você honrar, de você ser honrado. Então, nesses dias, irmão, até o dia 17 de outubro, se você tem projetos, seja de construir, seja de vender, seja de comprar, seja de casar, seja de mudar, seja o que for, faça. Dê o start nesse tempo, porque a vitória é sua e tudo vai acontecer. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que ela há. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos toda a sorte de bênção, de graça, de vitória sobre cada casa, cada família que estará vendo esse vídeo, que a sua sheifá, a sua revelação venha sobre nós, a sua inspiração venha sobre nós, para que a gente ponha os nossos planos, Senhor amado e santo, para correr. Pai, que todo impedimento físico e espiritual, Senhor amado e santo, que vai tentar impedir, seja nos cartórios, seja nos bancos, seja onde for, venha tudo cair por terra. Em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor entra nas agências bancárias, que o Senhor entra, Senhor amado, nos cartórios, todo impedimento do homem e dos demônios seja jogado por terra, em nome de Jesus de Nazaré, e seja estabelecido esse tempo de bênção, de graça e de vitória. Oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique ligado, que essa semana ainda sairá mais vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima, em nome de Jesus.